Bom dia, galera. Vou deixar uma aulinha aqui de geometria espacial para vocês. Aqui quem fala é o professor Marcos. Vamos começar a aula de hoje aí, né? Parte 1 de geometria espacial. Poliedros convexos, né? Falamos aqui sobre poliedros convexos. Ele tem 4 coisas: vértices, faces, arestas e ângulos, né? Vértices são os vértices dos polígonos. Como assim, professor? Os poliedros são desenhos geométricos em 3D formado por polígonos conectados, né? Como a gente consegue ver aqui na figura. Eu tenho vértices desses polígonos e esses vértices aqui de formas conectadas, tá? Faces, né? As faces são quando você conecta e formam esses polígonos, né? Então isso aqui é uma face. Cada uma delas é uma face. As arestas são os lados dos polígonos, então os lados conectando eles, né? De forma que cada um a um. E os ângulos de dentro dos polígonos, né? A gente vai falar só um pouquinho sobre eles, porque tem algumas fórmulas relacionadas a eles, tá? Então, isso daqui que a gente fala sobre poliedros convexos. Convexos porque não é nada batendo, né? Tudo ali por fora. Então, a primeira relação que a gente utiliza é a relação de Euler, né? A relação de Euler fala o seguinte: V mais F é igual a mais 2, tá? Número de vértices, né, seria o nosso V. Depois vem o número de faces, que é o nosso F. E por último, o número de arestas, que é o nosso A. Professor, como assim? Faces mais vértices é igual a arestas mais 2. Euler diz isso para a gente, ele acaba confirmando isso um pouco para nós, para a gente poder fazer umas relações dentro dos poliedros, né, convexos. Então, esses poliedros são poliedros convexos eulerianos, né? A gente fala assim, eulerianos. Esses polígonos, né, eles não são necessariamente, tá, todos os poliedros eulerianos. Por isso que eu boto aqui um adendo para a gente. Que o adendo é o seguinte: todo polígono convexo é euleriano, mas nem todo euleriano é convexo. Como assim? Tem poliedros que não são convexos que respeitam essa fórmula. Porém, todos os convexos respeitam, né? Então a gente fala que ele é um euleriano, respeita a relação de Euler. E a gente tem uma relação entre faces e arestas. Essa daqui é uma relação muito usada, tá, pela gente, que é o seguinte, né? As arestas é igual esse carinha aqui se chama somatório, tá? Somatório. Letrinha hoje também. Eu escrever direito aqui. Esse cara, o nome dele se chama somatório, tá? Que é o somatório do n, tá? Que é a quantidade de faces pelo número de faces, tá? Isso aqui a gente fala que é as arestas da face. Como assim, professor? É o seguinte, os polígonos eulerianos, né, como a gente pode ver um pouquinho aqui, não necessariamente, isso aqui não é euleriano em si, porque ele também está aberto, só para a gente poder ver um pouquinho. A gente tem uma relação entre os vértices, tá? Os vértices, as arestas e as faces. É o seguinte, cada face, por exemplo, se eu olhar essa face 3 aqui, essa face é uma face quadrangular. Então, toda face quadrangular ela possui 4 arestas. Essa face aqui é uma face triangular. Toda face triangular tem 3 arestas. Essa face aqui é uma face pentagonal. Tem 5 arestas. O que ele afirma para a gente? As arestas estão na relação das faces. Então, por exemplo, se eu tenho duas faces quadrangulares, estou dando exemplo, tá? Duas faces. É melhor a gente até aumentar, né? Aumentar tipo para 8 faces quadrangulares, por exemplo. Tá? Não estou dizendo que existe, mas só dando um exemplo. Se eu tenho 8 faces quadrangulares, eu tenho 8 vezes 4 arestas, né? 8 vezes
4 arestas de cada face. Só que as arestas conectam um ao outro. Por isso que a gente acaba dividindo para 2. Então, por exemplo, 8 vezes 4, 32, dividido para 2, 16, né? Então, a gente fala que ele teria 16 arestas, por exemplo. Esse polígono de 8 faces quadrangulares, tá? Então, essa é a nossa relação aqui para faces e arestas. Muito importante, porque nossas provas pedem muito isso, tá bom? Então, ó, questãozinha. Um poliedro convexo de 11 faces tem 6 faces triangulares e 5 faces quadrangulares. Então, é o seguinte, daqui eu já consigo descobrir as arestas. Como assim? A arestas é igual, se eu tenho 6 faces triangulares, 6 vezes 3 é o total de arestas dessas faces triangulares, mais 5 vezes 4, né, que são o total de arestas das faces quadrangulares. Eu venho aqui e divido por 2 porque essas faces se conectam. A aresta de uma também é a aresta da outra. Então, exemplo, isso aqui ficaria 18 mais 20 dividido por 2, né, daria 30... Opa, ficou esquisito aqui. 18 mais 20 dividido para 2 daria 38 dividido por 2, que dariam 19 arestas. Então, quer dizer que esse poliedro, né, ele é euleriano, ele possui 19 arestas. Se ele possui 19 arestas, agora eu vou achar o número de vértices. Como? V mais F é igual a A mais 2. Vejam que aqui a única coisa que me falta é o vértice, porque ele falou que eu tenho 11 faces, descobri que ele tem 19 arestas, e aí eu posso agora calcular o meu número de vértices. 19 mais 2, 21, menos 11, 10. Né? Então, ele teria 10 vértices, por exemplo. Tudo bem? Então, aí para a gente poder aprender a relacionar essa galera. Soma, né, dos ângulos internos de todas as faces. Como assim, professor? Existe uma fórmula que relaciona a soma dos ângulos internos de todas as faces, que é o seguinte: S, que é essa soma, é vértice menos 2 vezes 4R, sendo esse R aqui ângulos retos. Tá? Então, a soma dos ângulos, por exemplo, né, vamos usar um exemplo aqui para a gente poder ver se a gente consegue relacionar aqui. A soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo é 720 graus. Então, ele está falando que esse S, o meu S aqui, é igual a 720 graus. Calcule o número de faces sabendo que é 2/3 do número de arestas. Né? Então, é o seguinte, a gente vai relacionar o número de faces em relação ao número de arestas, no caso. Tá? Esse aqui vai servir para quê? Para eu poder descobrir os meus vértices. V menos 2, que multiplica 4 vezes R, é igual a 720. V menos 2 é igual a 90 vezes 4, daria 360. Então, esse carinha aqui, meu número de vértices, sendo 2 mais 2, que dariam 4 vértices, por exemplo. Então, com isso, o que vai acontecer? A gente agora vai relacionar o número de faces e arestas, que ele diz o seguinte: V mais F é igual a A mais 2, né? Só que ele acabou de me dizer que o número de faces é 2/3 do número de arestas, então 4 mais 2/3 de A é igual a A mais 2. Né? Então, 2/3 de A passa para lá, menos 2/3 de A. Então, A menos 2/3 de A é igual a 4 menos 2. Você vai vir aqui e vai descobrir que A sobre 3, que é a subtração desses caras, é igual a 2. Então, eu descubro que o meu número de arestas é 6. Né?
Então, se as minhas arestas são 6, que eu quero o número de faces, 4 mais f, v mais f, é igual a 6 mais 2. Então, meu f sendo o valor, né, de 4 faces, por exemplo. Tá? Então, esse carinha aí, tendo 4 faces. Essa nossa relação aí que a gente acabou de encontrar. Tranquilo? Vamos para a próxima. Poliedros de Platão. Os poliedros de Platão relacionam 5 polígonos, 5 poliedros formados por polígonos regulares. Então, por exemplo, o primeiro se chama tetaedro regular, o outro hexaedro regular, octaedro regular, dodecaedro regular e icosaedro regular. Hexaedro, dodecaedro e icosaedro são conhecidos como sendo dados de 6, 12 e 20 lados, né? E aí eles têm relações de polígonos regulares. Como assim? O tetaedro regular é formado por triângulos. Triângulos, no caso. O hexaedro regular, que é o cubo, é formado por quadrados. O octaedro regular também é formado por triângulos. O dodecaedro regular formado por pentágonos. E o icosaedro regular formado também por triângulos equiláteros, né? Todos aqui regulares, tá? Essa é a nossa relação. Então, coloquei uma tabelinha aqui para a gente poder entender, né? Então, professor, o que é essa relação aqui? A arestas, V vértices, F faces, né? O N é a relação, tá? Para qual tipo ele está utilizando, né? Então, por exemplo, N seriam triângulos, quadrados, triângulos, pentágonos e triângulos de novo, né? E aqui a gente vai achando toda essa nossa relação para calcular tanto as arestas, vértices e faces. Por que elas são boas para a gente poder relacionar? Por exemplo, se você entende, dodecaedro formado por 12 triângulos, né? Desculpa, 12 pentágonos. Então, por exemplo, 12 vezes 5, que seriam a relação das faces com as arestas, 12 vezes 5, 60, dividido para 2, 30, que é o meu total de arestas, e sempre obedece. E aí você acharia o total de vértices pela fórmula de Euler, né? Os poliedros de Platão também são sendo eulerianos. Então, continuando aqui, nossa relação para falar aqui, é o seguinte, prismas, né? A gente chega aqui nos prismas, os poliedros de Platão não necessariamente são prismas, tá? Só o cubo, por exemplo, que seria o prisma. O outro ele até seria uma pirâmide, mas isso é assunto para outra aula. Mas os poliedros de Platão eles relacionam muito Euler, né? Então, o que basta para você poder entender os poliedros de Platão diferente dos prismas? Você precisa saber do que eles são formados, porque o nome deles já é muito automático. Se você entende que o tetaedro é triângulos, hexaedro é quadrados, octaedro é triângulos, dodecaedro é pentágonos e o icosaedro é triângulos, vai ficar mais fácil de você achar o resto, só de saber do que eles são formados. Prismas. O prisma reto, prisma oblíquo e prisma regular, né? O que acontece aqui com essa relação dos prismas? O prisma reto é um prisma que ele tem a sua altura sendo a distância literalmente aqui do centro, né, da face, como que eu posso dizer, né, da face de cima com a face de baixo, que seriam as minhas bases, tá? Essa aqui seria literalmente a minha altura. Porém, no prisma oblíquo já não funciona assim, né? A distância dos centros das faces já não é de forma de 90 graus, já é um outro ângulo aqui. Aqui sim seria 90 graus. E no prisma regular é o seguinte, a gente fala, né, o prisma regular ele é formado por polígonos regulares nas bases. Não são todos, são apenas nas bases, tá? E a gente acaba relacionando muito eles para a gente poder fazer as nossas contas.
Então, o que vai mais cair para vocês são prismas regulares. Quantidade de vértices é a soma dos ângulos das faces. É o seguinte, a soma dos ângulos que a gente acabou de ver, S é igual a V, V menos 2 que multiplica 4R. Aqui é o seguinte, percebam que os vértices eles são relacionados nas bases, né? Eu não tenho vértices fora das minhas bases. Então é o seguinte, dependendo de qual é o polígono que você possui, você consegue achar essa soma dos ângulos de forma mais fácil, de uma forma mais tranquila. Como assim, professor? Não estou entendendo muito bem. Então, por exemplo, em vez de eu escrever V, eu posso relacionar o número, né, de lados que eu tenho nesse polígono. Então, por exemplo, se eu falar que aqui eu tenho um polígono, né, da minha base, um polígono de n lados, eu posso relacionar esse V aqui como sendo 2n menos 2, que multiplica 4R. Mas, professor, por que 2n? Porque tanto eu tenho, né, a parte de cima como a parte de baixo, os polígonos que montam os meus vértices. Então, por exemplo, esse hexagonal aqui, ele tem 6 vértices na base de baixo e 6 vértices na base de cima. No total do meu polígono, eu tenho 12 vértices. Então, por exemplo, eu posso relacionar esse 2n aqui, né? Então, S sendo n menos 1, colocando em evidência esse 2, que multiplica 8R, podendo ser assim também. Então, eu tenho aí várias formas de relacionar a soma dos ângulos das faces dos poliedros, prismas principalmente, tá? Os outros de Platão não vão funcionar assim, somente o cubo, mas esse aqui serve para qualquer prisma. Voltando lá. E a gente tem os paralelepípedos, né? Paralelepípedo é um prisma muito conhecido nosso, que ele vai ter uma relação que a sua base é uma base quadrangular, né? Não necessariamente quadrada, tá? Mas ele é uma base quadrangular. E esse paralelepípedo, ele pode ser três tipos de paralelepípedo. O oblíquo, daquela relação que o centro, tá, ficou esquisito, né? Que o centro de uma face até a outra não é reta, mas aqui do paralelepípedo reto é, e a gente tem esse paralelepípedo reto-retângulo. Mas o que você quer dizer com isso? O paralelepípedo reto, ele não necessariamente precisa fazer o ângulo de 90 graus nas bases, né? Já no reto-retângulo, ele precisa fazer um ângulo de 90 graus na base, tá? Então, como ele dá o exemplo aqui, ele necessariamente ele só precisa ser um quadrilátero. Então, ele botou, por exemplo, um exemplo aqui para a gente de paralelogramo, né? Ele sendo um paralelogramo, está valendo. Aqui, ele teria que ser retângulo, porque ele se chama reto-retângulo. E é o que a gente mais utiliza. Então, por exemplo, caem muitas questões que relacionam esse carinha aqui, que é o paralelepípedo reto-retângulo, que é o seguinte, eu tenho dois tipos de diagonal dentro dos prismas. Eu tenho a diagonal da base, né, principalmente do paralelepípedo. É a diagonal da base e a diagonal do paralelepípedo, né? Se a gente entende, a gente está falando de dimensões, correto? Então, por exemplo, essa dimensão aqui, vou até botar de outra cor, o preto fica, né, botar um vermelho, né? Esse carinha aqui também é uma diagonal B por causa daqui, é um lado B, né? Então é o seguinte, para eu poder fazer a conta desse F1 aqui, ó, tá, que seria a face 1, a diagonal dessa face, que seria o DB, seria a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Isso aqui é uma relação válida porque isso aqui é um Pitágoras, do A, do B e da diagonal. Agora, quando eu quero relacionar a minha diagonal D' para B, agora eu tenho essa relação aqui do A quadrado mais B quadrado, né, ao quadrado, mais a altura, que ele chama de C, né? Então, C quadrado é igual ao meu Dzinho ao quadrado. Por isso que na fórmula que vem aqui, a gente já vem relacionando que D ao quadrado é igual a A quadrado mais B quadrado mais C quadrado.
Isso aqui chegando próximo de um produto notável que a gente possui, né? Que seria o quadrado da soma de 3 termos. Tá? Se vocês perceberem, né, essa diagonal ao quadrado e o S, eles formam juntos esse produto notável. Tá? Que é o seguinte, o S é considerado a área total. Né? Isso aqui é a área total do paralelepípedo. Que é o seguinte, a base sendo AB, a face lateral sendo BC e a face da frente sendo A vezes C. Então, cada uma tem duas faces, por isso que ele bota duas vezes a multiplicação deles. Né? Então, a gente tem aí as relações dos paralelepípedos muito importantes para a gente, porque caem muitas vezes nos nossos concursos militares. Tá bom? Então, vou continuar aqui. Cubo. A relação da diagonal do cubo, da mesma relação que a gente utiliza lá. Para você poder entender essa diagonal DB, ó, a diagonal DB é conhecido como A raiz de 2, né? Que é o DB. Então, esse Dzinho ao quadrado seria a mesma coisa de A raiz de 2 ao quadrado mais A ao quadrado. Por que A ao quadrado? Por causa desse cara aqui. Então, D quadrado seria 2A quadrado mais A quadrado, D quadrado sendo 3A quadrado, né, relacionando D igual a raiz quadrada de A quadrado vezes 3, mesma coisa de A raiz de 3, como estabelecido aqui em cima para vocês. Então, sempre está valendo. Isso nos cubos. Da mesma relação para os retângulos, quando o retângulo ali, a área total, né? Esse carinha aqui, relacionado como área total, lá eu tendo 6 faces distribuídas 2 a 2, aqui eu possuo 6 faces, porque o cubo seria, né, o paralelepípedo perfeito, todos os lados iguais, né, e os sendo quadrados principalmente, relacionando esse 6a quadrado, porque uma face seria a quadrado, já que eu tenho 6 faces, 6a quadrado. Né? Então, questãozinha aqui, que a gente fala. Calcule a diagonal e a área e o volume de um paralelepípedo retângulo, sabendo que as suas dimensões são 5, 7 e 9. Tá? Então é o seguinte, só deixa eu ver aqui, esse aí, último slide, que a gente vai fazer o quê? Diagonal ao quadrado é igual a quadrado mais b quadrado mais c quadrado. Né? Então, diagonal ao quadrado seria 5 ao quadrado mais 7 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Diagonal ao quadrado é igual a 25 mais 49 mais 81. Essa nossa relação aqui. Isso aqui dando 130, 155. Então, a minha diagonal ao quadrado seria a raiz quadrada de 155. Desculpa. É a diagonal sendo a raiz quadrada de 155, por exemplo. Tá? As áreas, né? A área desse carinha aqui vai ser 2 vezes AB mais AC mais BC, que é a multiplicação, né, distribuída aqui das minhas dimensões. Então, 2 vezes 5 vezes 7 mais 5 vezes 9 mais 7 vezes 9. Então, a minha área sendo 2 vezes 35 mais 45 mais 63, né? A área sendo 2 vezes 80 mais 63, 143. Né? Então, essa área aqui minha sendo 286 aqui, tá? Centímetros quadrados. Né? E o volume, né? A gente não acabou falando disso, mas vai ser tópico dos próximos. O volume seria A vezes B vezes C, que seria a multiplicação das dimensões. Então, seria 5 vezes 9 vezes 7. Né? Seria essa nossa multiplicação aqui. Então, 9 vezes 7 sendo 63, né?
9 vezes 763 vezes 5, 315. Opa, 3 ficou... Tá. Então, 315 centímetros cúbicos, tá? Então, essas são as nossas relações aqui que a gente vai trabalhar nas próximas aulas aí de geometria espacial, tá bom? Grande abraço a todo mundo, bom dia, bons estudos, galera. Valeu!